A Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro parece que estava querendo fugir aí, mas foi informada que ela não vai poder fugir, porque se fugir, a casa vai cair, tá? Eu vou explicar para você qual era o objetivo dela nessa fuga aí, querendo sair do país às pressas, só que parece que foi cancelada aí todas as viagens dela, né? Dela e da Damares. Eu vou revelar para você qual era o objetivo real, né? Além disso, explicar para você que a quantidade, ou pelo menos, né, o quanto que ela ia perder de dinheiro aproximadamente, ela vai perder muito dinheiro. Isso, de certo modo, por culpa de uma pessoa, né? De uma pessoa e de uma instituição. Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Além disso, eu vou revelar para você o que ela estava pretendendo fazer. A verdade é uma só. Você sabe. Você sabe não, né? Você vai saber. Eu vou explicar para você aqui o que aconteceu com a Michelle Bolsonaro, né? Explicar para você qual é o real motivo que fez com que ela aí saísse do Brasil às pressas, né? Porque a casa vai cair para ela, né? Caso ela tentasse, tá? Antes disso, de falar para você qual é o real motivo que fez com que a Michelle Bolsonaro cancelasse aí todas as viagens dela para os Estados Unidos, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação da Michelle Bolsonaro, que está literalmente em pânico e foi avisada, tá? Ó, se você quiser ir, você não vai, tá? Se for aí, vai só a Damares, porque se você ameaçar sair, vai ter uma notícia muito ruim para você. Eu vou revelar para você qual é essa notícia e dizer, né, qual é o verdadeiro motivo que fez com que a Michelle Bolsonaro literalmente aí cancelasse todas as viagens. A Michelle Bolsonaro, né, praticamente optou não, ela foi obrigada a cancelar a participação dela em eventos aí fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, junto com a Damares. Eu acho que você deve estar lembrando aí, sabe quem é a Damares. O pessoal fala um outro nome, mas eu vou manter aqui e dizer que é a Damares, tá? Ela literalmente cancelou aí toda a viagem dela aí. A Damares já mandou logo o seguinte, olha, eu estou aqui em Miami, tá? Mas tá sendo muito difícil para mim. A coisa tá muito complicada lá no Brasil. A Michelle, né, ficou lá. E só que a Damares, ela não revelou qual é o motivo que fez com que a Michelle Bolsonaro ficasse aqui no Brasil. E eu vou contar isso daqui pra você, tá? O que acontece? A Michelle Bolsonaro, ela literalmente cancelou aí a viagem justamente porque, né, dentre outras coisas, tem o marido dela aí, que é o Bolsonaro, que está sendo acusado, em especial, por conta da Polícia Federal aí, acreditando que o Jair Bolsonaro faz parte, literalmente aí, de uma organização criminosa, né, que tinha o único objetivo, o único escopo de certo modo, acabar com o Estado democrático de direito. Essa que é a verdade. Além disso, o próprio Bolsonaro já havia, segundo, né, pelo menos o que foi informado pela, né, informações aí da própria imprensa, aonde o Bolsonaro tinha em mãos ali, supostamente, uma cópia da minuta de golpe, e nessa minuta tinha o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes. Então, essas são as situações aí que fez com que a Michelle cancelasse a sua viagem estimada para os Estados Unidos. Tá, mas o que ela ia fazer lá que perdeu tanto dinheiro? Antes disso, de falar sobre essa situação da Michelle Bolsonaro, é importante a gente lembrar que o Bolsonaro está sendo alvo aí, de certo modo, né? Ou pelo menos foi alvo na quinta-feira passada, de uma operação da Polícia Federal, como eu já mencionei para você, acusando indiretamente, ou vamos colocar aqui supostamente o Bolsonaro, de fazer parte aí da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Além disso, né, atacar aí o Tribunal Superior Eleitoral. E aí a Polícia Federal, né, como uma forma de prevenção, fez isso e tomou a devida providência, pedir que cancelasse não, que o Bolsonaro, né, proibiu que o Bolsonaro entrasse em contato aí com outras pessoas como Valdemar Costa Neto ou qualquer um dos outros investigados aí, o Valdemar Costa Neto e dentre outros, né, o Bolsonaro tá proibido. E de certo modo o Bolsonaro foi obrigado a entregar o passaporte dele, essa que é a verdade, só o Bolsonaro, preste atenção nesse detalhe, só o Bolsonaro tem que, no caso, entregar aí, ou teve que entregar o passaporte, parar de falar com outras pessoas. Além disso, a Polícia Federal também tomou essa decisão que é realmente dura em relação a isso, tá? Não pode se comunicar com os demais investigados, nem com os advogados, e teve que entregar o passaporte, tá? Então, o Bolsonaro
o Bolsonaro teve que tomar essas medidas, ou a Polícia Federal tomou essas medidas contra o Bolsonaro. Mas note que em nenhum momento foi citado diretamente o nome da Michelle Bolsonaro e ela continuou com passaporte. Estranho, né? Aí o que acontece? Parece que a Michelle Bolsonaro falou assim, bem, se ele não pode viajar, fugir do Brasil, quer dizer, fugir não. Se ele não pode sair do Brasil, eu posso. Que tal a gente fazer junto com a Damares, né? Que o pessoal fala um outro nome em relação a Damares. Não sei como é que o pessoal colocou essa mulher como senadora da República. Mas enfim, tá? Voltando aqui à situação. O que acontece? Ela falou assim, bem, o que você acha da gente fazer um evento lá nas igrejas supostas, né? Não dá pra entender como as igrejas... Enfim, nas igrejas conservadoras lá dos Estados Unidos e cobrar $45, equivalente a quase que R$200 por cada pessoa. E dependendo de como for a situação, a gente pode chegar até $95 reais. Eu falei R$95? Não. $45 a $95, ou seja, quase R$200 para poder tirar uma foto com a Damares e com a Michelle lá nos Estados Unidos. Ia ganhar um dinheirão, né? Além disso, quem quisesse um post, né, com elas, uma foto à parte, tal, coisa do tipo assim, né, camarote, coisa dessa situação, poderia pagar aí $103, ou seja, R$506, algo do tipo. Então a Michelle estava com esse plano, só que na verdade esse não era o plano da Michelle, pelo menos ao meu ponto de vista. Ninguém ia sair daqui para lá com esse objetivo de ganhar essa pequena quantidade de dinheiro, é claro, né? Ainda tem gente que ainda ia pagar, mas enfim... O plano final aqui da Michelle Bolsonaro e Companhia Limitada era simples. Sair daqui, ir pra lá, fazer esses eventos lá, sabe lá quando ia votar. Imagina, uma pessoa que tá com o Bolsonaro aí, a Polícia Federal na cola dele a todo instante, partindo pra cima e pra baixo, querendo pegar a torta e a direita. Você acha que ela iria, de certo modo, voltar aqui pro Brasil? Em hipótese alguma. Então, provavelmente avisaram pra Michelle, seguinte... Se você ameaçar sair do país, lá na Polícia Federal você nem passa, tá? Essa que é a verdade. E não tem um outro motivo para que ela dissesse que cancelava. Ela mesma disse que estava tudo certo, estava tranquilo, que não mudava nada. E também, de certo modo, Jair Bolsonaro deve ter falado, bem, você vai viajar mesmo? Tem certeza? Tá? Lembrando que essa matéria é do Globo, tá, gente? O Bolsonaro deve ter falado para ela assim, você vai viajar mesmo? Eu com um monte de problemas aí nos momentos mais difíceis, né? Onde você deveria, de certo modo, me apoiar e me ajudar. Você vai viajar mesmo? Diante de uma situação extremamente complicada? Se de repente me pegarem, eu jogo tudo no ventilador. Já parou para pensar? Então... A Michelle Bolsonaro deve ter repensado nessa situação e ficou tranquila. E outra, né? O pessoal provavelmente não pegou o passaporte dela porque realmente eles devem falar assim, vamos deixar quieto isso aí, vamos dar um tempo, vamos focar aqui no Bolsonaro e não ficar, né? Vou deixar essa mulher de boa. Mas se ela aprontar ou pelo menos ameaçar aprontar, que foi o caso, né? Ameaçou aprontar e avisaram pra ela, falou assim, não vai rolar essa história sua de sair daqui do Brasil pra ir pra lá, pra um outro país, em especial com seu marido em foco aí, com sérios problemas aí de atacar o Tribunal Superior Eleitoral, atacar o STF, atacar o Estado Democrático de Direito, enfim, se você ameaçar sair, você vai ser presa. Não sei se vocês sabem, mas em todo o aeroporto tem sempre lá não é escritório da Polícia Federal, mas tem uma sala da Polícia Federal e dependendo de como for, as pessoas já são presas lá mesmo. Então, ela provavelmente já foi informada disso aí e simplesmente decidiu cancelar e perder esse dinheiro. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Comenta aí o que você achou de tudo isso. E um recado... Não para todos eu sei, não é para você esse recado aqui. Se você é inscrito aqui no canal, tá sempre dando uma força, tá comentando, tá sempre assistindo aqui, vem aqui dar uma força, dar aquela moral, independente de esquerda ou de direita, beleza, tá tudo certo, não é para você. Esse recado aqui é para aqueles bolsonaristas inconformados. Olha, deixa eu explicar para você e me desculpe, talvez você que já é inscrito aqui no canal, você nem precisa ouvir isso, tá? Então já pula, já sai. Isso aqui é para aqueles bolsonaristas que são que não tem educação. Presta atenção em relação ao Bolsonaro. Se você acha que, tá só falando um monte de, né, igual vocês falam aí, aqui o que é narrado é o que é acontecido. Se eu estou passando esse conteúdo é porque foi realmente o que o Bolsonaro fez. E deixa eu explicar uma coisa para você, não sendo desagradável, que eu não quero ser desagradável ao público, as pessoas que me seguem, deixa eu falar qual foi a coisa que o Bolsonaro fez aí durante 27 anos. Nada. Tá? Só afronta ao povo brasileiro. Então, se você tá vindo aqui e recebe notícias negativas, é porque foi o que a história mostra.
Pega a história do Bolsonaro, coloca ela, né, aí a todo o Brasil ver, tá? Então, dá um tempo, para de ficar com essas histórias de carocha aí. E outra, se você discorda disso, vai lá e questiona no próprio Supremo Tribunal Federal. Se o próprio Bolsonaro não tá conseguindo defender, né, se defender das acusações, aí vem você, né, de certo modo ensandecido aí, a todo custo tentando defender o cara. Para, né? Dá um tempo. Chega com respeito, chega com educação. Olha, Cláudia, a minha posição em relação a isso é assim, assim, assado. Igual outros bolsonaristas vêm e deixa aí a opinião e tá tudo certo. Faz parte. Agora, vem aí e fala um monte de coisa aí, né? Se eu excluo seu comentário na hora. Aí dá um tempo, né? Então, começa a ter um pouco mais de noção sobre a política e não olhar só com o coração. E outra, ainda te aviso, se você começar a seguir todos os passos que o Bolsonaro disser para você fazer, você vai pra jaula. Tem um monte de gente que tá lá na papuda e o Bolsonaro, ó. Você entende? Então é isso. Quando você vê uma opinião diferente, por mais que você não goste, aprenda a respeitar. Porque senão você pode ser processado por isso. Essa que é a verdade. Eu discordo disso aí, eu quero falar com você pessoalmente. Tá tudo bem. Só